Bom dia a todos, a todas. Primeiro agradecer aos presentes e aos nossos participantes virtuais por estar aqui conosco no lançamento do livro O Brasil nas Ondas do Mundo. Um livro bastante interessante, que foi organizado pelo professor Álvaro, que irá moderar as nossas conversas aqui hoje, e com uma participação aqui na nossa mesa de conversa da professora Isabel Valente, da Universidade de Coimbra, do professor Álvaro Vasconcelos, também da Universidade de Coimbra, do professor Renato Janine Ribeiro, da nossa Faculdade de Filosofia, professor Pedro Dallari, do Instituto de Relações Internacionais, e do professor Feliciano Guimarães, também do Instituto de Relações Internacionais. Esse evento, que é organizado lá aqui pelo Instituto de Assuntos Avançados e pelo Instituto de Relações Internacionais do IRI, é mais um evento da estreita colaboração que existe entre os dois institutos, cujos assuntos são extremamente interrelacionados. Então, o livro que hoje vai ser apresentado é uma obra muito interessante, porque une dois lados, três vertentes, e algo que merece ser lido e discutido. Então, o professor Iri Plonsky, ele está numa banca agora, lá na IASH, na zona leste da cidade. Daqui a pouquinho ele deve conseguir se conectar, e para dar umas boas-vindas e um bom dia a todos. Mas, enquanto isso, vou passar a palavra para o professor Álvaro Vasconcelos, que irá, então, conduzir a conversa. Muito obrigado, bom dia. Muito obrigado, bom dia, é um grande prazer estar aqui. Evidentemente, quando se apresenta e debate um livro, hoje nós vamos fazer mais, debater mais este livro, mais do que apresentar, e se calhar nem é debater este livro, é debater o futuro hoje e não o futuro na altura em que nós escrevemos o livro. Possivelmente são dois futuros bem diferentes. E, no fundo, esse é que é o grande tema de discussão de hoje. Mas, de qualquer forma, temos que começar por agradecimentos. Agradecer àqueles que tornaram possível que se fizesse este livro. Este livro foi elaborado quando, a convite do Pedro Dallari, eu estive um ano aqui no IRI, no Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Evidentemente que o apoio do professor Pedro Dallari foi fundamental para isso, mas também queria agradecer ao professor Celso Laffer, que o apoio também foi instrumental para possibilitar a minha estadia nas melhores condições possíveis em São Paulo durante esse ano. Muito obrigado aos dois, que no fundo eu sei que foi uma espécie de conspiração dos dois que me trouxe aqui a São Paulo. Nesse momento, quando estive aqui, eu tinha acabado de produzir para a União Europeia um relatório sobre tendências globais, porque na altura era diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia, e fizemos um relatório sobre tendências globais do mundo em 2030. E eu tive a ideia de criar um grupo no IRI para discutir o impacto dessas tendências globais no Brasil. E esse grupo foi constituído pelo professor Pedro Dallari, pelo professor Renato Janine Ribeiro, pelo professor Feliciano Guimarães, pela professora Vera Thorsen, que não pode estar hoje aqui conosco, e tivemos a colaboração também do embaixador Gelson da Fonseca na elaboração desse livro. E disso resultou este livro, que só foi publicado em Portugal. E isso é o meu agradecimento muito forte e muito particular à professora Isabel Valente, porque nas circunstâncias particulares do Brasil tinha-se tornado difícil publicar o livro, encontrar as condições aqui na USP para a publicação do livro, e quando eu regressei a Portugal e a professora Isabel Valente me convidou para colaborar com o Centro de Estudos Interdisciplinares do século XX da Universidade de Coimbra, ela predispôs-se a publicar o livro, e agradecemos muito, porque senão o livro não existia. Eu, antes de iniciar a discussão, pedi à professora Isabel Valente, exatamente porque estamos nessa fase de, digamos, como é que isto surgiu, de lhe dar a palavra, para ela dizer algumas
Muito obrigada, Álvaro. Muito bom dia a todos. Agradeço em nome pessoal e em nome do Grupo Europeísmo, Atlanticidade e Mundialização que coordeno e cujo Álvaro é o elemento mais ativo na área dos estudos europeus e das relações internacionais, e isto tem que ser dito e dito publicamente, muito da boa ciência que se faz nesta área ao Álvaro se deve. E agradeço-lhe por ter aceitado o desafio de ter integrado o 620 de forma absolutamente generosa, isto porque em Portugal nenhum investigador que integra centros de investigação tem direito àquele que seria da mais elementar justiça, que seria uma remuneração. Portanto, nós trabalhamos todos pro bono e o Álvaro, estamos-lhe profundamente gratos por isso. O meu agradecimento vai, como é óbvio, também para os autores, porque sem eles esta coleção não teria começado da forma magistral e excepcional que começou. Esta coleção resultou de uma parceria com a Universidade Federal de Campina Grande, com um grande amigo, um querido colega, disparate, para pensar em ti, já tive as amêndoas de Páscoa ao Irânio-São de Buriti de Oliveira, porque sentíamos dificuldade realmente, quer na imprensa da Universidade de Coimbra, embora este primeiro volume tenha a chancela da imprensa da Universidade de Coimbra, e quer no Brasil e de outras editoras em Portugal, de publicar textos efetivamente científicos e críticos, em que se debatesse a atualidade das relações internacionais, da ciência política, com uma espessura histórica, não há mercado. E, por outro lado, também, eu penso que será uma das tendências globais que nós não debatemos nem no livro, nem em Serralves, no ciclo organizado pelo Álvaro, é o saneamento que se começa a fazer na academia, sobretudo na academia portuguesa, a este nível. Tudo o que sai fora da norma, do cânon, de uma determinada matriz teórica, já não é publicado, nem as pessoas são convidadas. E, sobretudo, agora há uma coisa extraordinária. Ele é excelente, ela é excelente naquela área, tem uma produção fantástica, mas para este tema não serve. É uma forma muito delicada e inteligente de ir calando as vozes, mas as consciências não se calam. E, nesse sentido, esta coleção, esta coleção tem um outro objetivo. Por isso é que ela é Electronic Papyrus. Ou seja, é de open access, absolutamente livre, disponível na internet, não tem o mesmo sabor, permitam uma expressão, de impresso, além dos recursos financeiros que não se pode esconder, que é verdade, sai muito mais barato, mas permite realmente essa enorme divulgação e que o conhecimento chegue com esta vertente crítica. Este primeiro volume teve por objetivo compreender nesta linha qual o papel que o Brasil era então chamado a representar no mundo e uma questão que para nós não nos pareceu disciplinante enquanto portugueses e enquanto europeus. E ainda gostaria só de dizer que a coleção já conta com outros 3 volumes. Um segundo volume intitulado Cidadania, Migrações, Direitos Humanos, Trajetórias de um Debate em Aberto. Uma vez mais, uma organização Portugal-Brasil, com o meu querido amigo e professor José Belendes, de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. E será apresentado cá no dia 4 de junho na Universidade Federal do ABC. O número 3, Educação e Liberdade, alicerces para a cidadania, que resultou de um colóquio organizado aqui pela professora Maria das Graças Nascimento no Instituto Legislativo Paulista, no ILP, e um quarto que será apresentado em princípio, dia 27 de junho, em Bruxelas, que é fruto de um dos meus projetos de investigação, Olhares Cruzados sobre as regiões ultraperiféricas da União Europeia. Um volume cheio de pretensões que pretende ser um contributo para a revisão do estatuto político-jurídico do conceito de região ultraperiférica. Isso será certamente um grande contributo. Então, indo ao nosso debate,
Como é que eu pensei que podíamos organizar o debate? Primeiro eu vou dizer qual era a ideia que nós tínhamos em mente quando produzimos esse livro. A ideia que nós tínhamos em mente quando produzimos este livro é que, quando começamos o nosso projeto, que é diferente de quando terminamos, era que as tendências globais que se tinham sido identificadas na Europa, que eram fundamentalmente a do empoderamento dos cidadãos, a da difusão do poder, a do caminho para um mundo policêntrico, que tinham no centro, como questão talvez chave, a ideia que havia uma emergência da classe média a nível global e que essa emergência da classe média estava a mudar a relação de poder entre os Estados no mundo e que o Brasil era um exemplo muito característico da emergência de uma nova classe média com cerca de 60 milhões de brasileiros que saíram da miséria entre 93 e 2011, e isso contribuía para a afirmação do Brasil no mundo. Olhando para 2030, quase todos os relatórios que foram feitos, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, quer na China, na Índia, na Rússia, nesses anos houve um engouement, como dizem os franceses, pela elaboração de relatórios sobre o mundo em 2030, porque se via-se que o mundo era um mundo em transição para qualquer coisa diferente, que não se sabia bem o que era imprevisível o que era, mas havia a necessidade de tentar compreender quais eram as tendências que estavam a moldar o futuro. Em todos esses livros, em todos esses relatórios, o Brasil de 2030 era uma potência mais justa, com uma grande parte da sua população tendo saído da miséria, praticamente toda, e seria um ator global de primeiro plano num mundo onde o multilateralismo já não era aquilo que tinha sido nos anos 90, o multilateralismo seria mais difícil, mas não seria um mundo distópico, não seria um mundo de unilateralismo, de conflito e de guerra. Era um mundo que poderia ser de um multilateralismo inclusivo, do multilateralismo de novos atores, como o Brasil, a Índia e a China, teriam um papel extremamente importante na ordem internacional. Isto era, digamos, o cenário utópico, vou dizer, do mundo 2030 e do Brasil de 2030, visto no início deste projeto. Conforme fomos elaborando o projeto, discutindo entre nós o impacto das tendências globais no Brasil, o Brasil também começou a mudar. Ou pelo menos as tendências que estavam a moldar o futuro do Brasil apareceram com contornos diferentes. A saída de parte significativa da população da miséria começou a ser menos segura, que toda a população saísse da miséria no horizonte de 2030, e começou a haver o medo que uma parte dos que tinham saído da miséria, que tinham formado esta nova classe média, aliás, o Marcelo Neri, o autor do livro A Nova Classe Média, participou nas nossas discussões, que uma parte dessa população que tinha saído da miséria regressasse à miséria e que havia um medo dessa nova classe média de um retrocesso. Por outro lado, a tendência marcante, que tinha sido como tal sublinhada no relatório europeu e no relatório americano, o relatório europeu feito para a União Europeia, o relatório americano do National Intelligence Council, Global Trends de 2030, que aliás nós fizemos um seminário no quadro desse projeto, em que veio o autor desse relatório americano. Nessa discussão, a ideia básica é que essa nova classe média era empoderada pela sociedade da informação, pela educação, pela emancipação das mulheres. Mas no centro estava, de facto, a sociedade da informação. No centro da discussão. Que essa nova classe média, ou essa classe média global, empoderada pela sociedade da informação, ia ter um impacto enorme no futuro da democracia. Isso era a discussão. Ora, nessa discussão, qual é o impacto destas transformações na democracia? Na perspectiva otimista, na perspectiva utópica da sociedade da informação, os cidadãos empoderados
iam ser novos atores da democracia, iam questionar o monopólio dos velhos partidos, mas iam propor algo em alternativa, que era um mundo mais integrado, mais interconectado, mais democrático, mais defensor dos direitos humanos, numa maior convergência entre os cidadãos do mundo interconectados. Isto era a utopia. Na discussão dessa utopia, alguns diziam, atenção, essa classe média empoderada, que questiona os velhos partidos, vai sentir que a sociedade tem muita dificuldade de corresponder às suas exigências. Vai haver aquilo que nós chamávamos nesse relatório, chamamos no livro, um déficit de expectativas entre o desejo de progressão social dessa classe média e aquilo que os governos são capazes de corresponder. Isso vai levar a uma crise da democracia, porque os Estados não correspondem ao que os cidadãos querem e as correntes que vão aparecer são correntes que vão dizer nós vamos responder à vontade dos cidadãos contra os Estados e contra os partidos tradicionais. Mas não víamos o surgimento de uma alternativa à democracia representativa que fosse credível. A discussão era sobre uma democracia mais participativa, sim, mas até quando, como, que papel para a sociedade civil, tudo isso eram as grandes questões. Ora, no nosso livro, essas duas perspectivas, a perspectiva mais utópica do que o impacto desta transformação que nós chamávamos na nossa discussão, a perspectiva para a integração a nível global, inclusão a nível do Brasil e transformação do Brasil num sentido mais democrático e mais justo, era defendida claramente pelo professor Pedro Dallário. Tinha uma perspectiva mais otimista. O professor Renato Janino Ribeiro olhava para o mundo com bastante inquietação. Achava que ia ter lugar uma regressão democrática e que a sociedade da informação não era só virtuosa, mas também abria o caminho ao populismo, às políticas mais identitárias e a rupturas mais graves no tecido social e democrático dos países. Portanto, o que eu pensei, numa primeira parte, antes de passarmos à questão do multilateralismo, representada aqui pelo Feliciano Guimarães, na medida que nem a Vera Thorsten, nem o Gelson da Fonseca estão aqui, e ambos olharam para o impacto destas tendências na ordem global. Que tipo de multilateralismo no mundo policêntrico, lugar do Brasil aí. Mas isso seria a segunda parte da nossa conversa. Eu começava por pedir ao professor Pedro Dallário, na medida que eu também sou mais otimista, começaria pelo professor Pedro Dallário, para nos apresentar a sua perspectiva em 5 minutos, e depois pedia ao professor Renato Janino Ribeiro que apresentasse a sua, discutiríamos um bocadinho isso antes de passarmos à discussão da ordem multilateral. Se acharem bem. Acham bem assim? Então, se acham bem assim, porque isto é mais uma conversa entre nós, eu dava a palavra ao Pedro. Pedro, muito obrigado mais uma vez. Bom, caro Álvaro, caros colegas aqui, não pode falar de mesa, né, porque não tem mais mesa, então vamos dizer do tablado, né, eu quero agradecer muito o convite para estar nesse evento e dos meus 5 minutos, Álvaro, me permita falar 1 minuto da importância desse evento, né, porque coroa um esforço que o Instituto de Relações Internacionais fez no passado e espero que a crise atual não prejudique, de incorporar realmente professores colaboradores, professores de fora do Instituto de Relações Internacionais, na atividade de ensino, de pesquisa, de extensão do Instituto. De tal maneira que o processo de conhecimento na área de relações internacionais decorresse não apenas da formação teórica, conceitual, fundamental, que deve ser dada aos alunos, mas decorresse também da incorporação da experiência desses convidados. E, nesse sentido, vários esforços foram feitos, né? A introdução do programa de professores colaboradores e professores visitantes, que se deve à iniciativa da minha antecessora, a professora Maria Hermínia, e que eu procurei implementar.
da qual é exemplo a presença do professor Álvaro de Vasconcelos entre nós, a consolidação da cátedra Fulbright, e aqui eu quero fazer o registro da presença do professor Abraham Lowenthal e da professora Jane Arquette entre nós, né? Ou seja, professores que vêm para permanecer 1 ano, 2 anos, 6 meses e que agregam enormemente a nossa comunidade. Agregam de que forma? Com vários produtos, com várias atividades, né? Então, fico aqui para não me estender com o exemplo do professor Álvaro. O professor Álvaro veio como professor colaborador para permanecer 1 ano entre nós. Eram 6 meses e depois nós prorrogamos por mais 6 meses, conseguimos isto. Criou 2 grupos de pesquisa muito importantes. Um sobre as tendências globais e outro sobre Oriente Médio e África do Norte, né? Aquilo que na academia no mundo é conhecido pela sigla MENA, né? Middle East and North Africa. Cada uma dessas atividades, para além do grupo de pesquisa, gerou eventos importantes. Então, houve um seminário de cada um. No caso um seminário sobre tendências, um seminário sobre o Oriente Médio. No caso do Oriente Médio, inclusive, nós fizemos o primeiro curso de extensão do IRI nessas áreas temáticas, que foi um curso muito bem sucedido, né? E esses dois grupos e seus eventos redundaram em publicações. Então essa aqui é a publicação que retrata, de certa maneira, essa linha de pesquisa sobre tendências globais, e o professor Feliciano está coordenando agora a publicação de um livro análogo com o resultado do trabalho sobre África do Norte e Oriente Médio. Isso é muito significativo, é muito importante. Além do mais, foi possível estabelecer relações para fora, né, da USP. No caso deste projeto sobre tendências globais, eu mesmo participei de um dos seminários de Serralves, né, que teve essa temática, conduzido também pelo Álvaro, em colaboração com a Universidade do Porto e a Universidade do Minho, né, que é hoje uma universidade que tem convênio com o IRI por conta, o convênio inclusive foi celebrado, vou chegar lá, o convênio foi celebrado inclusive no evento de Serralves, e depois com a Universidade de Coimbra, que foi quem viabilizou a publicação, né, do texto. Portanto, é uma iniciativa que gera, né, uma ampliação enorme, e hoje nós nem conseguimos adequadamente contabilizar todos os efeitos que essa presença do Álvaro já teve entre nós, porque já há um grande número de estudantes que incorporaram elementos desse processo nas suas teses ou dissertações, ou seja, isso gera uma escala muito importante para nós. Portanto, Álvaro, parabéns a você pelo seu trabalho aqui no IRI. O IRI é muito grato a esta colaboração. Eu vou gastar os 2 minutos que me faltam aqui, primeiro para dizer que eu não me sinto confortável com a qualificação da minha visão como utópica ou otimista. Porque se eu quisesse falar mal de ou depreciar uma análise, eu diria que ela é utópica e otimista, né? Porque se eu utópico e otimista, nessa fase dos acontecimentos do Brasil, parece irrealismo, não é isto, né? O que eu procuro refletir é a perspectiva de que o mundo vê com muita força a afirmação de tendências globais que vão se manifestando na regência da vida social e política no mundo inteiro, fruto, eu diria, menos talvez da política e da economia e mais da ciência e da tecnologia. Ou seja, há um grau de aproximação das sociedades que gera necessariamente a propensão à construção de estándares jurídicos mais aproximados e mais comuns, né? E eu trabalho com o campo do direito, que é a minha especialidade. Até faço uma digressão, né, estabelecendo uma conexão com uma área que não é a minha, que é a geologia, né, com a reflexão que existe, que, aliás, o Instituto de Estudos Avançados, outro dia, abrigou um excelente evento sobre isso. Eu estava no exterior, por isso não pude vir, mas eu acompanhei à distância, que é essa discussão em torno do antropoceno, ou seja, se nós já estaríamos numa nova era
geológica ou não, e a avaliação de que sim, eu até menciono isso no meu texto, é a de que o impacto do ser humano, fruto da ciência e tecnologia, foi de tal ordem no ecossistema terrestre que nós já podemos falar da emergência de marcas geológicas que configurariam uma nova era. Ou seja, se essa integração, ou se essa ação mais global do ser humano, ela é capaz até de mudar uma era geológica, não é? Por que não afetaria as relações sociais? Por que nós deveríamos interpretar o mundo como sendo um mundo fragmentado, né? E aí, a meu ver, há um equívoco, que é a transposição para o mundo das relações sociais e do direito da visão de fragmentação que existe para a política, que é correto. Ou seja, o fim da Guerra Fria, né? A multipolaridade, ela gera realmente um quadro de fragmentação política que é real, mas isso não significa que essa fragmentação política se confunda com uma fragmentação do ponto de vista das regras de regência social, e estas vão se aproximando cada vez mais, né? Eu, inclusive, vejo a minha leitura, e não vou poder me estender sobre isso aqui, sobre a crise brasileira, é que é uma crise de amadurecimento, justamente pela inadequação de práticas políticas absolutamente velhas, que vêm, né, do mais profundo arcaísmo, com as demandas que resultam de um mundo que se integra, de um mundo que passa a compartilhar mais valores, né? É claro que essa transição não é fácil. Como qualquer crise de amadurecimento, seja a crise da adolescência de um jovem, seja a crise de uma empresa, seja a crise de uma sociedade, ela tem traumas, ela tem dificuldades. Mas nós, cientistas, temos que olhar sem uma visão imediatista das notícias apocalípticas da imprensa ou do varejo, do cotidiano, olhando mais à distância, verificar os grandes movimentos. E a agenda política que se discute hoje no Brasil é uma agenda que, de certa maneira, aproxima o Brasil de grandes tendências, né, internacionais. O combate à corrupção, por exemplo, né? É claro que a implementação de políticas de combate à corrupção, a sua execução, pode e deve ser examinada à luz da micropolítica, em função dos interesses, das conveniências. Mas se nós analisarmos de um ponto de vista mais global, uma das decorrências desse empoderamento das classes médias de que fala Álvaro de Vasconcelos é justamente o crescimento da demanda por accountability, por prestação de contas das sociedades, que não aceitam mais práticas que eram aceitas anteriormente. É claro que o uso dessa implementação pode se dar de maneira viciada, e isso é da vida, mas, no geral, há um processo de alinhamento com que são tendências globais, e o Brasil, a meu ver, se situa neste contexto, né? E aqui termino, então, a última comentário, até fazendo uma profecia para me cobrarem depois, né? Conversava até com o mestre Celso Laffer. Hoje há uma avaliação de que o quadro político brasileiro é caótico, que não há, que nunca se viu tal. Minha visão é que nós vamos repetir nessa eleição o mesmo padrão das eleições anteriores e que reflete um amadurecimento da sociedade brasileira após a ditadura. Ao fim e ao cabo, nós teremos uma polarização muito equivalente ao que já se vai dando na América Latina e que corresponde ao mundo desenvolvido, entre um campo liberal conservador e um campo social-democrata. O que pode ocorrer é que as lideranças que vão liderar cada um desses campos não sejam tradicionalmente PSDB e PT como foram, né? No campo liberal conservador ainda acho que, ao fim e ao cabo, né, o PSDB deverá liderar, talvez com Alckmin tendo como vice Henrique Meirelles, né? E no campo social-democrata, a estratégia do PT, né, de priorizar a defesa do ex-presidente Lula, tende a fazer com que talvez surja uma outra alternativa, que seria do ex-ministro Ciro Gomes, né, que seria a figura que tende, talvez, a liderar esse campo ao fim e ao cabo. Então, se tivermos, no final, esta resultante, nós, no final,
com toda essa agitação, teremos um novo episódio que repete, de certa maneira, um padrão que vem ocorrendo desde a redemocratização do país. São essas as considerações iniciais que eu queria fazer. Peço desculpas de ter me estendido, mas eu não poderia deixar de fazer aquela introdução sobre a importância da presença de Álvaro de Vasconcelos entre nós aqui no Instituto de Relações Internacionais. Agora, a palavra de novo ao Iri. Só para pedir, né, a gentileza, porque o professor Ari Plonsky conseguiu se conectar, ele está lá na IASH, então ele é o vice-diretor. Não, mas celular para celular. Alguém não pode me ligar pelo celular? Muito bem, Ari, por favor. Oi, você está me ouvindo? Perfeitamente. Então tá bom. Então, Moacir, professor Pedro, demais integrantes da mesa, deixa eu só caminhar para um local mais adequado, onde eu estava aqui. Por falar super tranquilo. Por falar em sociedade digital, está aí o exemplo, né? Das mudanças. Bom, peço escusas pela dificuldade temporária de fazer a conexão, mas tive o benefício de poder ouvir as 3 exposições anteriores, o cumprimento. Então, breves palavras antes que a linha caia. Em primeiro lugar... Alô? Estamos ouvindo. Ok. Então, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar os autores do livro, na pessoa do professor Álvaro Vasconcelos, organizador, cumprimentar o Centro da Universidade de Coimbra e o programa, o PPG, da Federal de Campina Grande, que abrigam essa iniciativa. Se eu entendo bem, ela está no marco de uma data marcante, 2030, não só por causa da, vamos dizer assim, da focalização do próprio livro e do programa nessa data, mas também porque é a data que marca os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma das poucas coisas que aparentemente ainda une o mundo crescentemente polarizado. Eu cumprimento os integrantes da mesa e me permito fazê-lo na pessoa do professor Pedro Dallari, diretor anterior do IRI, e que recentemente voltou a ficar ainda mais presente na sociedade por conta do assunto da Comissão da Verdade, que ele presidiu, e na pessoa do querido professor Renato Giannini, enfim, nosso guru, ex-ministro da Educação, ex-membro do Conselho Deliberativo do IA e professor honorário do IA. Eu cumprimento o professor Moacir, vice-diretor do Instituto de Relações Internacionais, e agradeço a oportunidade de sediar esse evento é o Brasil nas ondas do mundo, e como ele trata de uma conexão Brasil-Portugal, eu fiquei na minha mente, né, enquanto vinha aqui para chamada USP Leste, né, a escola EASH, de Artes, Ciências e Humanidades, em que haverá uma banca de livre docência daqui a alguns minutos, pensando que, na verdade, esse título ele remete tanto ao passado das navegações portuguesas que levaram a chegada ao Brasil, e também remete ao presente e ao futuro, que é justamente a navegação nas ondas da internet, não é? E que, de certa maneira, caracteriza, como o professor Pedro Dallari bem comentou, a época contemporânea em que ciência e tecnologia, mais uma vez, como foi também no século XVI, XV, para o final do XV, XVI, mudaram a configuração do mundo. Eu agradeço, em nome do Instituto dos Avançados, a oportunidade de sediar esse evento importante. Ele é registrado, ele ficará disponível, e eu termino assegurando que a parceria que sempre existiu entre o IRI e o IA, ela se reforça ainda nessa gestão com a presença do professor Moacir, que representa então a direção do IRI. Muito obrigado, desejo um final bom do evento, vou continuar participando até a banca aqui se iniciar por volta aproximadamente de 10 horas. Professor Moacir. Muito obrigado, Ari. Boa banca. Continuamos então, professor Álvaro. Vamos continuar então. Só não é em defesa da honra, poderia ser em defesa da honra. Quando eu falei de utopia, não estava a dar nenhum sentido negativo à utopia, porque inclusive eu estou a organizar em Portugal, na Fundação Serralves, um ciclo sobre uma nova utopia para a União Europeia. Para mim, a utopia
é um horizonte que dá um sentido à política. São as utopias realizáveis que falava o Paul Ricoeur. Portanto, utopia não quer dizer fantasia, quer dizer olharmos para as tendências mundiais e tentarmos construir um horizonte que vale a pena e que conjuga os esforços dos cidadãos e dos políticos num sentido útil e no sentido progressivo. É nesse sentido que eu usei a palavra utopia, caro Pedro, e não de que tu eras um fantasista, porque, aliás, eu estou muito de acordo com muitas das tendências que são identificadas, não estou necessariamente de acordo com as conclusões que se tiram dessas tendências. Mas isso, acho que há vários mundos possíveis, vários cenários alternativos possíveis, e o cenário da desintegração também está aí. Eu dou a palavra ao Renato, não sei se é sobre isso que ele quer falar, mas possivelmente é. Renato. Bem, primeiro de tudo, também quero registrar a importância da presença do Álvaro aqui constantemente, quer dizer, não só no IRI, mas também ele animou várias discussões sobre política internacional e, mais além, no Instituto de Estudos Avançados, na gestão do professor Martin Grossman, que coincidiu, que foi quando ele esteve aqui. Então, o Álvaro deixou e mantém essa presença na discussão brasileira, que é muito importante. Além disso, como quem não o conhece notará, como quem conhece confirmará, Álvaro é um extraordinário condutor de discussões, sabendo colocar as perguntas exatamente adequadas e levar sempre as mesas a um desfecho enriquecedor. Bem, quanto à questão a mim colocada, eu não creio exatamente que seja uma perspectiva pessimista, ou eu diria mais que uma perspectiva realista. O fato é o seguinte: se nós olhamos a história do mundo nos últimos 500 anos, nós notamos que num período que coincide com a Renascença e com o fim da Idade Média, começam uma série de valores que chamaríamos hoje vagamente democráticos. Começam por valores relativos aos direitos humanos, poderíamos assim dizer, sobretudo no que significa a administração da justiça. Então, princípios que hoje parecem consolidados, mas foram extremamente difíceis de implantar, como a presunção de inocência. Aliás, não sei se estão consolidados, né? O Supremo Tribunal Federal tem promovido uma série de emendas à Constituição que contestam essas possibilidades. Presunção de inocência, direito a um julgamento justo, autonomia do judiciário, todos esses princípios, ou autonomia do juiz, ou a substituição da Inglaterra da nomeação do juiz durante beneplácito, para enquanto se conduzirem bem, que é algo que acontece com a Revolução Gloriosa, e tudo isso vão moldando um mundo mais próximo do nosso, a que se soma, a partir do final do século XVII e ao longo do XVIII, e do final do XVIII, talvez deva dizer, a questão propriamente democrática, com um aumento da franquia eleitoral, com as revoluções francesa e americana, que são muito fortes na questão democrática. E, desde então, nós temos tido, se olhamos, desde então não diria, nesses 500 anos temos tido um avanço constante da pauta democrática e da pauta republicana, para associar as duas e não fazendo aqui a distinção que eu faço nos meus livros entre as duas formas, democrática e republicana. Bom, o fato é que nesses 500 anos, se existe, olhando a longo prazo, um vetor de avanço das formas políticas dos direitos humanos, há também uma série de momentos bastante longos de retrocesso. Bastaria dizer que da Revolução Inglesa até a Revolução Americana passam-se 80 anos em que a forma absoluta de poder está mantida praticamente todo o continente europeu, com a pequena ressalva da Inglaterra. Basta ver que depois da Revolução Francesa temos o retrocesso, talvez possa dizer isso, napoleônico, e sobretudo o grande retrocesso da restauração das monarquias. E pior do que tudo, o período dos totalitarismos no século XX, que faz que o fascismo, o nazismo e o stalinismo tenham sido regimes que não contribuíram em nada para a liberdade ou a democracia, tanto assim que a palavra democracia só começa a ter um sentido basicamente positivo, um sentido basicamente digno de elogio, a partir da Segunda Guerra Mundial e da formação das Nações Unidas contra o eixo nazifascista. Mas o fato é que, nos últimos 30 anos, vivemos um outro período de grande avanço. Se, depois da Segunda Guerra Mundial, em que pese a democratização da Europa Ocidental,
ocorreu um período de bastante... um período em que praticamente todo o subcontinente latino-americano foi dominado por ditaduras, havendo então as ditaduras de direita em nosso espaço geográfico, as de esquerda no espaço leste da Eurásia. Então, por outro lado, o que podemos dizer é que desde 1980 e pouco, no Brasil 85, a democracia avançou muito. Tal ponto que, pelos cálculos que tenho feito, cerca de metade da população mundial hoje vive em regimes nos quais tem direito de livre expressão, livre organização, livre voto e também, no caso das liberdades pessoais, a escolha da religião, a escolha do parceiro amoroso, a escolha da profissão, são pontos que foram crescendo. E é nesse momento em que mais ou menos temos metade do mundo vivendo num ambiente de liberdades e metade do mundo não, eu iria dizer ainda não, é nesse momento do ainda não que vem a questão se é um ainda mesmo ou se é simplesmente um não. É nesse momento que temos uma série de retrocessos, os quais eu sinalaria simplesmente pelo Brexit no Reino Unido, pela eleição de Trump contra números prognósticos e mais ainda contra muitas expectativas nos Estados Unidos, e o golpe no Brasil, em 2016. Todos esses processos trazem um retrocesso político, social e de direitos muito grande. Basta comentar um fato, que é 1.200.000 pessoas no Brasil terem voltado a usar o fogão a lenha por não poderem usar gás. Ficarei nessa metáfora, que para as pessoas não é metáfora, é vivido. Então, a questão que fica é, poderemos recuperar o terreno perdido? Primeira questão, quer dizer, seria, é um retrocesso para ficar, quer dizer, avançamos muito na senda utópica, como diria o Álvaro, sem nenhum sentido pejorativo, porque foram utopias também a abolição da escravatura, a igualdade de homens e mulheres e tantas mais. Estamos diante do fim desse processo todo, um retrocesso, ou estamos diante de um parêntese? E se for um parêntese, de qual duração? Porque se a duração for a duração do nazifascismo, é muito longa, não é pequena. Se a duração for a pode se medir em meio século, talvez. Podemos abreviar isso? Podemos nós, que estamos, sobretudo os mais velhos, voltar a viver um avanço democrático, ou isso está em risco? Essa me parece ser a grande questão que está. No caso brasileiro, Pedro, aí de fato eu sou mais pessimista que você, porque eu penso que para afastar a presidente da República, em que pesem, vamos dizer, a situação econômica difícil que estava, em que pese a sua inabilidade política, dois assuntos que eu analiso no livro meu que vai sair em breve, A Pátria Educadora em Colapso, são reflexões sobre o meu período no MEC, entre abril e outubro de 2015, em que pesem os erros cometidos do lado do governo e dos que apoiavam o governo, o fato é que a direita, que poderíamos chamar de democrática, aceitou aliás com a direita absoluta, com a extrema-direita, e até subordinar-se a ela, na figura especialmente do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, para promover a destituição da presidente, o que acabou trazendo problemas inúmeros. Quer dizer, para começo de conversa, muita gente hoje no Brasil está decepcionada com o uso do voto, porque sabe que se votarem determinados candidatos, o voto poderá ser anulado, poderá ser descumprido por um processo posterior à eleição, como aconteceu em 2016. Então, essa questão, embora traz problemas inúmeros, e problemas que tornam muito difícil, por exemplo, uma aliança, às vezes implícita, às vezes explícita, que durante bastante tempo relacionou os que eram favoráveis aos valores de direitos humanos e democracia, fossem eles da ala social-democrata, como definiu bem o Pedro, fossem eles da área liberal, mas não absolutamente da área conservadora, presente no PSDB. Essa dificuldade de aliança entre os dois grupos, a gigantesca fratura que entre eles ocorreu, torna muito difícil a recuperação da política brasileira. Não estou falando só da democracia, estou falando da política. Então, são essas questões, Álvaro, quer dizer, acho que nada disso é para a gente parar de brigar, de lutar pela democracia. Mas eu penso que
Tudo isso torna a tarefa muito, muito complicada atualmente. Muito obrigado. Eu talvez pudesse agora aproveitasse as referências que o Renato fez ao que está a passar no mundo para alargarmos o debate à cena internacional. E nós, como eu estava a referir antes, quando preparamos este livro, fizemos este projeto aqui no IRI, o mundo era um mundo ainda fundamentalmente multilateral, em que o ambiente internacional era favorável à afirmação do Brasil. Não é? Nos Estados Unidos era o presidente Obama, a União Europeia ainda aparecia como um ator internacional de primeiro plano, defensora dos valores fundamentais e, no fundo, contribuindo para os processos democráticos em vários países do mundo. E hoje nós assistimos, a nível global, à emergência daquilo que se tem chamado o iliberalismo democrático. Nós sabemos, por exemplo, que o primeiro-ministro húngaro define o seu regime como democrático, mas iliberal. Possivelmente o que hoje está em causa no mundo, na ordem a nível global, não é tanto a democracia, embora o resultado final possa ser a destruição da democracia, mas é o crescimento do iliberalismo político, muito mais que o iliberalismo económico. Claro, exemplo claro disso é a vitória do Trump nos Estados Unidos, mas é também o facto que na Europa, um pouco para a Europa toda, as correntes mais iliberais da política estão a triunfar. Nós acabamos de ter a formação, hoje, do governo italiano, que é um governo que vai pôr em causa, de uma forma ainda mais dramática que pôs a Hungria e a Polónia, a estabilidade da União Europeia e o grande projeto utópico europeu de integração pela democracia, pela coesão social, etc. Portanto, o momento é grave a nível global. Não é só grave a nível brasileiro, o que já seria preocupante, mas o contorno internacional não é favorável ao Brasil e ao projeto que nós tínhamos identificado de emergência do Brasil no horizonte de 2030, num mundo mais multilateral e mais integrado. Portanto, é sobre isso que eu queria que o Feliciano dissesse alguma coisa, quer dizer, fazer uma relação entre o que foi o teu contributo para este livro e, no fundo, o do Gelson e o da Vera Thorsten, que olhavam para o cenário internacional e as suas implicações para o futuro do Brasil, no horizonte 2030, e comentasse o que disseram os anteriores a partir do tema internacional e do tema dos BRICS. Em 5 minutos. Tudo isso. Obrigado, Álvaro. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos pela presença. Assim como os demais, gostaria de defender aqui essa enorme contribuição que tem sido para o Instituto de Relações Internacionais, o programa de professores visitantes e professores colaboradores, com a figura do professor Abraham Lowenthal aqui também. Não há escola de relações internacionais no mundo que não mescle de alguma forma a área acadêmica do departamento, do instituto, com a área dos practitioners, né, daquelas pessoas que praticam as relações internacionais. Né? Assim, qualquer grande departamento de relações internacionais do planeta, vocês vão observar, seja na Índia, seja na Argentina, seja nos Estados Unidos, seja na França, seja na Inglaterra, essa mistura que ainda no Brasil é algo que nós não temos. O IRI é o único Instituto de Relações Internacionais do Brasil que faz isso. A USP é a única que tem meios para fazer isso. Então eu queria aqui defender o programa do professor Pedro, iniciado com a professora Meremini, continuado com o professor Pedro, agora com a professora Janina, que continue nessa atoada. Nós vamos receber agora mais, além do professor Abraham Lowenthal, nós vamos receber mais 2 professores estrangeiros, um da África do Sul e outro da Turquia, dentro do programa de colaboradores, que vão ficar 1 ano conosco. Né? Assim, conforme colocou o professor Álvaro, no início do nosso projeto, lá em 2015, né, a gente ainda estava vivendo um momento, o Brasil estava ainda num momento positivo. Né? Eu voltei do meu doutorado nos Estados Unidos em 2010, para o Brasil, convenci que seria minha futura esposa americana a vir para o Brasil, porque o Brasil era o país da vez, né? E passados esses 7, 8 anos aí, a gente teve uma incrível, impressionante reversão de expectativas sobre o Brasil, né? Sobre a democracia, de uma forma geral, e nos Estados Unidos isso piorou com a eleição do Trump, né? Mas no Brasil teve essa incrível reversão, né? Em todas as condições socioeconômicas do Brasil.
aqui dentro da universidade, ali fora, em todos os lugares onde você vê, com quem você fala, essa incrível reversão econômica, social e política que o Brasil vem vindo e que foi muito piorada, conforme colocou o professor Renato, a partir do impeachment de 2016. Né? Naquele momento, em 2015, a leitura que nós fazíamos, e conversando com o professor Gelson Fonseca, era um pouco tentando olhar para as tendências globais 2030, que papel que o Brasil teria, que tipo de posicionamento estratégico em política externa o Brasil poderia ter naquele contexto. Então, naquele contexto, duas tendências para nós ficou bastante clara que o Brasil poderia utilizar a seu benefício. Né? A primeira tendência é uma repolarização da ordem global. Você tem nas relações internacionais uma multiplicidade impressionante de interpretações sobre qual é a nova tendência da ordem global do ponto de vista dos polos de poder. E o que nós discutimos na época é uma tendência de criação de um polo de poder. Eu só vou mostrar um gráfico, a apresentação é longa, só vou mostrar um gráfico aqui, que já vou discutir, que é um pouco a pedido do professor Álvaro, para poder ficar um pouco mais claro. Que você tem na ordem global talvez uma tendência que se consolida em torno da formação de duas coalizões ou alianças antagônicas em disputa de poder na ordem global, que é de um lado os BRICS e de outro lado uma aliança mais antiga, que é a OCDE, que tem um núcleo de poder chamado G7. Né? E o nosso argumento nesse artigo é que o Brasil é o único país do planeta que é capaz de pertencer a essas duas alianças. Não existe nenhum outro país do planeta que consiga ter um posicionamento que seja membro dos BRICS. O BRICS é muito mais reduzido, você só pode ser um daqueles membros dos próprios BRICS, e ao mesmo tempo membro da OCDE. Aqui no Brasil, nos debates sobre política externa, o Brasil não é membro pleno da OCDE, o Brasil fez o pleito, agora nesse governo, o Brasil fez o pleito oficial, né, de forma mais aguda, e pelas informações que nós temos de bastidores, é que os Estados Unidos têm barrado a entrada do Brasil, mais sobretudo no governo Trump. Nós não sabemos se essa será uma tendência do governo americano nos próximos anos ou não, mas digamos que os americanos eventualmente cedam essa pressão, e o Brasil se torna membro pleno da OCDE e, ao mesmo tempo, membro dos BRICS, o que torna o Brasil um caso único no planeta. Né? Aqui no debate sobre política externa, isso parece uma anátema, uma maldição. É impossível, é incompatível essas duas alianças, porque elas têm características políticas e razões de existência muito diferentes. Né? E nesse artigo, não vou estender aqui, a gente discorre e vai tentando desmontar esses argumentos, mostrando o quão é possível para o Brasil ser membro dessas duas, e a gente defende aquilo que um tipo de política externa que aconteceu no Brasil já na década de 30, que é uma política externa pendular, né? Uma política externa em que permite ao Brasil a fazer pêndulos conforme os seus interesses mais imediatos. Né? E por que isso é possível hoje? Né? É possível por causa desse quadro que está colocado aí. Quando o Pedro Alari falou no início, quer dizer, existe no direito internacional uma incrível harmonização de políticas públicas, uma incrível harmonização do direito internacional. Ele é uma incrível harmonização e ela é ao mesmo tempo unificadora e fragmentadora. Ela é unificadora do ponto de vista da regra, de conduta, e ela é fragmentadora do ponto de vista das instituições que regulam essas regras. Todos os temas da ordem global hoje são regulados por uma quantidade impressionante de instituições internacionais. Não existe nenhum tema na ordem global que não seja regulado por 2, 3, 4 ou 5 instituições ao mesmo tempo. Esse quadro aí, por exemplo, é o quadro de regimes internacionais, instituições internacionais, que regem a mobilidade das pessoas. Você poder sair de um país para outro, seja como desde de turista até migrante ou refugiado. Isso é regulado por uma quantidade impressionante de diferentes instituições. É o que se chama na literatura em relações internacionais de complexos de regimes. Então, toda a ordem global ela é regulada. Não existe nenhum tema da ordem global que não tenha uma quantidade impressionante de regulamentação. E, de acordo com essa tipo de visão, regulamentações fazem com que os Estados tenham mais dificuldade de agir em termos de política externa com plena liberdade. Quanto mais regulado o tema na área, mais difícil é para aquele Estado conseguir agir. E também é mais difícil para um outro Estado poder punir aquele Estado que age de maneira contrária às regras ou fora das regras. Né? Então, nesse artigo, o que a gente tenta defender é que, dada essa enorme quantidade, se você ter uma ideia, existem 5.000 instituições internacionais em funcionamento, sendo que 1.500 delas são organizações internacionais com corpo burocrático
dentro delas, fazendo com que o regime tenha mais força e mais autonomia ainda. É muito mais fácil para o Brasil fazer uma política externa pendular, se em determinado momento é mais estratégico o Brasil ficar perto dos países da OCDE ou ficar mais perto dos países dos BRICS, em determinadas questões ou determinadas áreas. É mais fácil exatamente porque é muito mais difícil hoje punir o Brasil por conta de uma política externa que muda de lado conforme as circunstâncias, né? E é mais difícil punir o Brasil porque é muito mais difícil punir países que seguem a maioria das regras do sistema internacional. Então, essa é uma tendência importante que nós vemos e com a qual o Brasil vai lidar. Mas veja, isso foi escrito na época que a gente tinha uma perspectiva positiva em relação ao Brasil. Nós achávamos que, independentemente do partido no poder, seja o PT ou seja o PSDB, o PSDB poderia ter uma política externa mais próxima aos países da OCDE e o PT uma política externa mais próxima aos países dos BRICS, mas nenhum dos dois partidos, em momento algum, uma vez no poder, se afastariam completamente daquela aliança que teoricamente seria rival, representasse o âmbito de poder rival, né? Hoje eu já não consigo ver isso de uma maneira tão clara, né? Essa competição que a gente está levando e esse momento de incerteza não é só da arena doméstica, também reflete, obviamente, na posição internacional do Brasil e na própria política externa, na formulação da política externa que nós teremos nos próximos anos, né? Eu já não tenho mais certeza que se amanhã, por exemplo, ganhar o PSDB, se o Brasil se continuará sendo um membro ativo do BRICS ou mesmo um membro próprio dos BRICS, dada a polarização e a forma como isso puxa o Brasil para um lado para o outro. A despeito de até o próprio Itamaraty achar que, independentemente naquele momento, não seria bom ter uma posição pró-BRICS, mas ser membros do BRICS é sempre positivo, né? Eu já não tenho mais tanta certeza assim, né? Então esse artigo está datado. Esse é um artigo que tem a ver com o mundo de 2010, de 2015, 2016 e foi terminado durante o impeachment, né? E hoje eu já não sei mais se é possível essa tendência global de você ter proliferação de regimes internacionais que protegem os países que fazem política externa pendular, né? De um lado, e uma outra tendência, que são duas alianças que se tornam constantemente, paulatinamente antagônicas, de um lado a OCDE e do lado do BRICS. Eu acho que essas são duas tendências que vieram para ficar nos próximos 20 anos e com as quais o Brasil vai ter que lidar na sua política externa nesses próximos 20 anos. Agora, a possibilidade ou o pensamento estratégico para que o Brasil possa fazer pêndulo, possa ser membro das duas, o único país do planeta que tem essa possibilidade, e usufruir dos ganhos, das possibilidades, das oportunidades de ser membro dessas duas organizações, essas duas alianças, eu já não tenho mais certeza. Obrigado. Muitíssimo obrigado. E agora ia pedir à professora Isabel Valente para terminar esta primeira ronda de discussão, mas talvez fazendo aqui uma reflexão que seria bom ouvirmos a professora Isabel Valente sobre isto. Aquilo que o Feliciano acaba de nos explicar, uma ordem internacional onde os BRICS teriam um papel muito particular e, ao mesmo tempo, cada vez mais regulamentada a nível global, é possivelmente parte do problema que as democracias estão a viver, pelo menos as democracias europeias. Porque uma discussão na Europa é que o cidadão e a sua capacidade de influenciar o voto diminuiu significativamente, não só por razões de ordem interna, mas por razões de ordem internacional. Quando os britânicos votaram pelo Brexit, eles diziam que o Parlamento britânico perdeu poder para regulações internacionais e europeias em particular, para a União Europeia, sobre a qual nós não temos influência de voto. Ora, essa sensação de despoderamento do voto vem também, não vem só de problemas de ordem interna, mas vem também da ideia que hoje uma grande parte do que é decidido, que influencia as políticas nacionais, é decidido fora do nível nacional. É decidido a nível europeu ou a nível global. E que isso estava no nosso livro, essa contradição entre o nível global e o nível nacional. Mas não se sabia, quando nós fizemos o livro, que isso afetaria de uma forma tão profunda a União Europeia. E que a União Europeia está profundamente afetada. Qual é a capacidade hoje que a União Europeia tem para pesar numa ordem multilateral que seja favorável
à consolidação dos regimes democráticos. No fundo, era essa a questão que eu achava que era interessante. A professora Isabel Valente, que apesar de não ter participado no livro, foi motora da sua publicação, que desse a sua perspectiva agora. Isabel. Muito obrigada, Álvaro. Eu tenho que fazer uma declaração de interesse geopolítica. Eu tenho deixado de ser uma acreditadora e estou mais na linha do professor Renato Janine Ribeiro, de um realismo que tende cada vez mais a um pessimismo, porque quando vejo na Europa... Não, mas é que é mesmo, Guru, com uma grande tendência global e internacional. Isto porque, a partir do momento em que na Europa se privilegiou aquilo a que os economistas chamaram a inevitabilidade em detrimento dos valores e substituísse o credo dos valores e da ética pelo credo dos mercados, eu penso que entramos definitivamente num cenário já não de perigo, como no início das tendências globais nós podíamos pensar, mas entramos efetivamente num cenário de regressão democrática que é real. Quando eu vejo... E aqui tenho sempre essa discussão com a minha querida amiga, com a doutora Graça Nascimento, que eu sempre achava que o poder judiciário era efetivamente independente, sobretudo na Europa, do poder político e que não seria um instrumento do poder político, e ela chamava-me sempre a atenção, mas Isabel, lembra-te que aqui ministros, para nós, juízes, os do Supremo, são nomeados pelo poder político, pelo poder executivo, deixa de haver isenção. E, infelizmente, isso na Europa nós estamos a assistir. O poder judicial como instrumento do poder político e a ditar as políticas que devemos seguir. Por outro lado, o poder político não tem sido capaz de dar resposta a estes novos desafios, que não começaram agora, começaram no pós-Segunda Guerra Mundial. Nós temos uma nova ordem internacional que ainda não sabemos exatamente como é que é, para onde é que vai, e que não tem uma governação associada a essa mesma ordem internacional. Isto levou ao ressurgimento dos populismos na Europa, fruto desta desilusão entre o cidadão e os seus representantes. Nós pensamos, mas valerá a pena votar? Não há diferença entre direita e esquerda, entre centro. Eu costumo dizer que sou das poucas em Portugal que tenho a mania de ler os programas de governo quando os partidos se apresentam a eleições. E, tirando o Partido Comunista, não encontro grandes diferenças, sobretudo a nível da política externa, exatamente pela questão da inevitabilidade. Por outro lado, a transferência de soberania, no caso da União Europeia, data da década de 50. O processo de construção europeia é um processo supranacional. Agora, as pessoas porem em causa que já não têm esse poder de decisão, resulta também da demagogia dos nossos políticos. Por exemplo, em Portugal é muito comum, quando se tem que tomar políticas que são impopulares, o responsável é Bruxelas. Se há alguma política popular, mas que tenha sido decidida e que resulta até da obrigação da transposição de uma normativa comunitária, a questão já é do foro nacional e tiram-se dividendos políticos e eleitorais daí. Por outro lado, eu acredito que todo o progresso que nós fizemos, eu não gosto de chamar civilização ocidental, mas da cultura ocidental europeia, sobretudo no respeito pelos direitos humanos, pelo direito do outro que é diferente, mas que é igual, e pelo não reconhecimento do outro, agravou e pôs em causa, efetivamente, o Estado de Direito Democrático e está a pô-lo. Por outro lado, também há, e temos que reconhecer de alguma forma, algumas tendências que permitem esse cenário de integração.
Mas, neste momento, a Europa não tem, de todo, uma voz única a nível das relações internacionais. É frequentemente nós vermos cada Estado-membro, a nível da política externa, ter uma opinião diferente daquela que é o denominador comum da União Europeia. Depois, fruto desta inevitabilidade e dos eixos Alemanha, Itália e França, causou também o afastamento dos cidadãos. Por outro lado, outra coisa que eu considero, tendo um olhar de historiadora, extremamente importante, mas que não é politicamente correto dizê-lo e devo assumir, é a questão da integração dos Estados de leste, dos 10 países que entraram em 2004, sem nenhum... tinham que entrar do ponto de vista político, mas não houve nenhum projeto de integração, não houve nenhum, digamos assim, nenhum levantamento das condições em que eles poderiam integrar. E, sobretudo, também a nível cultural. É muito interessante, e no outro dia até quem me chamou a atenção para isso foi o professor Adriano Moreira. Eles não têm um poeta, um escritor, um filósofo que tenha sonhado com os Estados Unidos da Europa como do Reno para o Atlântico. E isso causa depois também problemas nesta convivência e neste aceitar o outro que é diferente. Muito obrigado. Eu agora ia talvez abrir a conversa à sala. Nós temos mais, máximo, meia hora para a nossa conversa e era bom que houvesse aqui uma interação entre a sala. Quem é que gostaria da sala de fazer algum comentário? Por favor. Você pode se identificar? Bom dia, meu nome é Ana, sou mestranda do IRI. A minha pergunta dialoga um pouco com as afirmações do professor Feliciano e do professor Álvaro. Primeiro, quando o professor Feliciano fala numa certa tendência de acomodação e constâncias da regulação internacional, no sentido de orientar a atuação dos países, que você fala em que a gente pode esperar uns 20 anos aí de baliza das ações internacionais dos países e mesmo da influência da política doméstica pelas instituições. Ao mesmo tempo, em seguida, reflito sobre o que falou o professor Álvaro da falta de democracia ou de acesso do cidadão em relação a essas instituições internacionais e penso que, diante da polarização, o que faz com que os países se sintam compelidos a participar dos regimes? E se isso não fragiliza os regimes, assim, se isso não nos põe de novo em, sei lá, decisões discricionárias sobre participar ou não, aceitar ou não. Muito obrigado. Mais algum comentário? Por favor, sim. Sim, você. Olá, bom dia. Meu nome é Natália, eu faço mestrado no Instituto de Relações Internacionais e eu queria trazer um tópico que não sei se ele estava tão em voga à época que vocês escreveram o livro, mas acho que vale a pena trazer para o debate. E aí eu vou estruturar minha fala em 2 pontos e aí, ao fim dela, eu junto esses 2 pontos para fazer sentido. O primeiro ponto é que eu acho que quando a gente fala em tendências mundiais, eu particularmente tenho uma certa dificuldade em entender, em captar o que é efeito conjuntural e o que é mudança estrutural nas relações internacionais. E aí o segundo ponto é que eu acho que atualmente, quando a gente fala em democracia, em direitos humanos, em integração dos povos, eu não consigo deixar de pensar que esses discursos estão sendo alvejados pelo que se tem chamado de fake news. Enfim, então acho que hoje a visão que os brasileiros têm de si, da democracia e dos outros povos tem sido deformada por uma série de notícias falsas e que adquirem um caráter de verdade. E eu acho que isso tem legitimado uma inserção do Brasil um tanto subordinada nas relações internacionais em uma série de questões. Claro que a mídia não é a única formadora da opinião pública sobre política externa, mas acho que ela tem uma grande influência. E aí, para unir esses 2 pontos que eu trouxe, eu queria perguntar se vocês acham que
o advento das notícias falsas, das fake news, é algo conjuntural ou algo estrutural nas relações internacionais do Brasil e na formação da nossa opinião pública sobre política externa? Muito obrigado. Obrigada. Eu se calhar ia pedir ao professor Celso Lafa se ele não quer fazer um comentário nesta altura da nossa discussão, chamado voluntário da corda. É? Muito bem. Permítame fazer mi comentário ou pergunta em espanhol ou em inglês, porque português não manejo bem. Como preferir. The last question really had to do with the relation between ondas, which is the title of the book, and tendencias subyacentes, the structural. In the same spirit, how would people in this panel, looking to 2030 in the context of everything that has been said, what role do you understand for the United States, which used to be considered an important part of the international system? Oh lá lá. Celso. Bom, foi muito interessante essa apresentação. Eu vou fazer apenas um comentário e que está relacionado, enfim, ao seu documento inicial, onde há uma preocupação, enfim, com linhas que representam mudanças, não, quer dizer, não apenas as ondas, mas aquilo que subjaz as ondas, não? Que é o problema demográfico, que é o problema da mudança da população, que é o deslocamento dos fluxos econômicos e do seu centro dinâmico para a Ásia, e toda essa dimensão, enfim, da tecnologia e do empoderamento dos cidadãos que vem com a era digital. E a minha observação nesse sentido de linhas para frente se baseia no seguinte: o Aron, num trabalho muito interessante, o Penser la Guerre, diz que a técnica, a ciência e os conhecimentos não condicionam as transformações históricas, mas mudam a maneira pela qual os homens atuam. Pois bem, partindo disto, eu creio útil uma dicotomia proposta pelo presidente Fernando Henrique Cardoso no seu último livro, em que ele faz a distinção entre aquilo que foram as características da sociedade urbano-industrial capitalista, dentro da qual vicejou o conjunto de manifestações que levaram à afirmação da democracia, e uma sociedade contemporânea onde a inovação científica e tecnológica, a era digital, os containers e assim por diante, levaram a distintas formas de agir, de interagir e de produzir. Então, neste contexto dessas mudanças, que significam com a globalização, a internalização do mundo na vida dos países, um dos grandes desafios da democracia é que ela está centrada na territorialidade das suas instituições. E tem que lidar com um mundo que é, vamos dizer assim, muito mais presente na vida dos países. É o que você falou lá sobre o parlamento inglês e a sua preocupação com a diminuição da centralidade das suas decisões. Então, diante disto, é que eu acho que é interessante pensar e refletir, que tem a vantagem também de nos permitir superar na conversa a análise da conjuntura e as diferenças que nos separam, que são reais e existentes. Muito obrigado a estas questões. Vamos então respondê-las. Eu ia só fazer duas pequeninas, respondendo à sua questão e ao comentário do Celso. Eu acho que hoje a conjuntura, se olharmos para a conjuntura, o que a gente vê? Os BRICS. Os
Os BRICS hoje, se olharmos Rússia, China, Índia, estão todos num processo de afirmação de regimes mais autoritários que estávamos na altura em que nós iniciamos este trabalho. Inclusive a Índia, que era uma democracia com uma grande tradição. Hoje é um regime nacionalista identitário. Nós temos falado aqui muito de populismo. Eu acho que se tem que qualificar este populismo, porque há vários tipos de populismo que apareceram, não é? É o nacionalismo identitário, é a afirmação da recusa do outro e a afirmação da nação como sendo a nação definida de um ponto de vista étnico ou religioso. É o caso, claramente, da Polónia. Adam Michnik chama aquilo etnonacionalismo religioso. Portanto, há uma afirmação de etnicidade, de uma perspectiva muito restritiva da cultura e a recusa do outro. E esse é o nacionalismo da Índia, é o do Putin, ainda não é o da China. Mas, paradoxalmente, é o dos Estados Unidos da América com o Trump. Portanto, a sua pergunta, o futuro da América, hoje não temos uma resposta, acho eu, porque não sabemos se o Trump vai ser reeleito. O que nós vimos neste ano, já ano e meio de Trump, quase 2 anos de Trump, ano e meio, é que Trump tem dificuldades na América porque a sociedade civil americana e os equilíbrios de poderes na América, os contrapoderes americanos, são muito poderosos. Mas Trump gostaria de fazer na América o que Viktor Orbán e o PSIS na Polónia estão a fazer na Polónia e na Hungria, que é criarem regimes onde pelas eleições são eleitos indivíduos que desconstroem o Estado de Direito e os direitos fundamentais. Isto está a passar-se em muitos sítios do mundo. Isto é a conjuntura. Será que por baixo disto há tendências, que no fundo era o nosso projeto, que consolidam, fazem com que isto seja a tendência forte? Podemos nós perceber porque é que isto está a acontecer? O que é que há no nosso livro que ajuda e contribui a tentar compreender isto? Eu acho que há 2 coisas, uma já referi no princípio. Uma é o tema da classe média. O tema da classe média é transversal a todos os nossos textos e é uma questão-chave desta discussão. Quando olhávamos de forma otimista para o Brasil, era porque havia uma nova classe média a crescer e a afirmar-se no Brasil. Quando olhávamos de uma forma mais pessimista para a Europa e para os Estados Unidos, é porque achávamos que a classe média europeia e americana olhava para o futuro com grande inquietação. No fundo, era esta contradição entre uma classe média brasileira que olhava para o futuro com entusiasmo, achava que o futuro era melhor que o passado, e uma classe média europeia e americana, de, apesar de viver melhor, muito melhor que a brasileira, olhava para o futuro com inquietação. E ia procurar alternativas e achava que a responsabilidade para a sua situação de decadência potencial, para os seus filhos irem viver pior que eles, vinha de 3 fatores. Vinha, por um lado, da corrupção da política, o peso do dinheiro na política, vinha da diversidade das sociedades, que é isso que é terrível. As pessoas acharem que quanto mais diversas as sociedades, mais vulneráveis estão aqueles que tinham, ou que se tinham afirmado durante estes anos. Portanto, era a segunda razão da sua inquietação, e encontravam, isso era chave nos nossos textos, encontravam nas novas tecnologias uma forma de afirmar o seu descontentamento radical contra os partidos tradicionais. Mas não tinham nada a propor em alternativa, porque não surgiram forças políticas democráticas que canalizassem essa revolta. A perspectiva do Pedro Dallari estará certa, ou estava certa, quando nós pensávamos que esse descontentamento das classes médias, e empoderadas pelas novas tecnologias e por um nível muito superior de educação que tinham tido antes, iria se traduzir politicamente em forças que iriam superar
a crise da democracia e a crise, em particular, dos partidos social-democratas que tinham-se deixado de ser alternativas aos partidos da direita. Ora, hoje nós não vimos surgir essas forças políticas, vimos isso ser essa potencialidade transformativa ser canalizada por partidos nacionalistas, por partidos populistas, pelos Trumps deste mundo, pelas Marine Le Pen, pelos partidos italianos que agora chegaram ao poder. Portanto, o que vimos foi este empoderamento ser instrumento não de convergência e democracia, mas de populismo e nacionalismo. Será inevitável que seja assim para o futuro? Não sei responder. Acho que é imprevisível. Continuo a ser otimista no sentido de pensar que pode surgir forças que tirem o devido partido desta enorme capacidade que as nossas sociedades têm. E para terminar, sem ser completamente pessimista, onde é que as pessoas hoje veem a esperança? Veem a esperança numa nova geração que surgiu, que se chama geração Z, os Awakes, nestes jovens americanos que se debatem com os líderes do Senado sobre o desarmamento, no combate às armas. Portanto, uma nova geração muito capaz de utilizar estes instrumentos a favor de uma sociedade mais justa, mais tolerante, mais diversa. Está na sociedade civil europeia que se mobilizou para acolher os refugiados e para criticar o populismo. Há correntes na nossa sociedade que utilizam esta capacidade da sociedade da informação e o seu próprio empoderamento intelectual e educativo, e das mulheres, o movimento de igualdade. Este ano de populismo, vimos surgir o movimento Me Too nos Estados Unidos e uma greve geral em Espanha por salários iguais, uma greve geral de mulheres por salários iguais nas empresas. É extraordinário. Nunca tinha acontecido antes uma greve geral de mulheres em Espanha, nem em lado nenhum do mundo. Greve geral de mulheres. As mulheres espanholas foram todas para a rua, pararam de trabalhar para terem salários iguais. Usaram os mesmos instrumentos que usam os populistas e que usam o Trump. O Twitter, o Facebook, o seu empoderamento. As duas tendências estão cá. O que será o futuro, eu não sei dizer, não consigo de maneira nenhuma. Renato, quiseste reagir? Eu queria engatar exatamente no que o Álvaro disse, porque no final de 2013 eu escrevi um artigo na revista Interesse Nacional sobre o que eu identifiquei como a quarta agenda democrática do Brasil. Disse, nós passamos por 3 e com sucesso. Primeira, a restauração ou instauração da democracia em 85. Todas as agendas tiveram algo em comum. Começaram como muito minoritárias, alvejadas de todos os lados, depois foram crescendo até ficarem praticamente unânimes e cada uma conduzida por um partido. Foi o caso da agenda de 85, basicamente o partido foi PMDB. Segunda agenda, estabilidade da moeda, 94, depois de muitos anos de inflação, assumida essa agenda basicamente pelo PSDB e o Plano Real. Terceira agenda, a inclusão social como política prioritária do Estado e da sociedade brasileira, apesar de já estar sendo conduzida desde o governo Itamar Franco, que, a meu ver, foi um divisor d'águas na história do Brasil, uma agenda que teve como protagonista o PT e que das 3 agendas era mais difícil de completar, eu entendia, mas que levava a uma situação política em que nenhum candidato ao executivo, com vontade de ganhar, se atreveria a não ter um projeto de inclusão social, o que vemos que agora já não acontece. O candidato da extrema-direita não tem nada disso. E a quarta agenda seria a agenda da qualidade dos serviços públicos, clamada nas ruas. E em 2013, mobilidade urbana, depois educação, saúde, são situações justamente que apertam muito a sociedade, porque nelas se ancora a desigualdade. Quem pode pagar por eles tem um nível melhor de competição na vida, quem não pode pagar e fica com o serviço público fica mais limitado. Então, eu vi isso com muito otimismo, especialmente a capacidade que, de uma maneira muito espontânea, nas ruas, até de cidades em que nunca houve um protesto na rua, cidades de 50, 100 mil habitantes, pessoas entendiam que a solução dos problemas que elas viviam era uma solução política. Quer dizer, a política saía como solução. Hoje nós olhamos, 5 anos depois, a aversão à política ficou enorme.
Quer dizer, na verdade, essa agenda foi baldada. Em vez de melhorar os serviços públicos, tivemos um colapso das instituições brasileiras. Sim, elas funcionam. Todas elas abrem as portas de manhã, todas elas emitem cheques, os cheques que elas emitem são pagos, justos ou injustos. Fora isso, todas perderam o respeito da sociedade. Houve uma implosão do Executivo, uma implosão do Legislativo, está ocorrendo uma implosão do Judiciário. Me pergunto se não há também uma implosão da imprensa. Quer dizer, em termos de credibilidade. A credibilidade dada é mínima. O caso do ministro Gilmar Mendes é o caso mais típico. Foi o ídolo da direita quando ele alvejava o PT. Tornou-se odiado pela direita quando voltou a uma veia mais garantista. Então não existe sequer um respeito contínuo por alguém por alguma decisão. As decisões do poder, elas somente são convalidadas na hora em que correspondem ao que nós, eu, tu, eles, queremos. Nos outros momentos são desconsideradas, são execradas. Então, essa situação toda faz que a regressão no Brasil tenha um viés muito preocupante. Nos Estados Unidos também a regressão tem um viés preocupante, porque é um país que tem um poder incomensurável com outros, quer dizer, o poder no limite de aniquilar a humanidade. Então, o fato de termos lá um presidente indescritível, então isso torna muito difícil a situação dos Estados Unidos. E aí eu diria, professor Loventhal, que houve um período de 40 anos, da presidência Carter até o fim da presidência Obama, em que os Estados Unidos deram um verdadeiro cavalo de pau, uma volta de 180 graus, e se tornaram um país defensor de direitos humanos. Direitos humanos estão no Bill of Rights. Foi Eleanor Roosevelt que presidiu a Comissão da ONU, mas os Estados Unidos foram condenados inúmeras vezes pelo preconceito racial, pela segregação. Graças às mudanças, sobretudo a eleição de Carter, que colocou os direitos humanos na agenda, apesar de ser um presidente desmoralizado, de um mandato só, tudo mais, apesar disso tudo, os Estados Unidos conseguiram um papel que pareceu chegar ao auge na presidência Obama, né? E agora a gente tem uma crise enorme. Creio que o Álvaro deu explicações boas sobre a perda de rumo da classe média, sobre a perda de rumo dos trabalhadores que perderam o emprego, França, Estados Unidos, os comunistas franceses que passaram para o Front Nacional. Mas eu acrescentaria, para não sucumbir ao pessimismo, que talvez o que estejamos vendo é o seguinte: foi incorporada muita gente ao universo democrático. Digerir isso é difícil e tem reações adversas. O caso que a Isabel conta, da Europa de Leste, é bem típico disso. Uma União Europeia de quase 20 países incorpora mais 10 praticamente de uma vez só. Isso não é nada fácil. 10 que têm uma cultura muito diferente, memórias autoritárias muito fortes. Então, você incorporar tudo de uma vez só é difícil, haja visto que já tinha ocorrido com a incorporação da Alemanha de Leste. Na Alemanha, estou terminando, Álvaro. Mas, então, talvez a gente possa dizer, é um longo processamento que tem que ocorrer, e ao fim dele é possível que a gente consiga recuperar o caminho democrático. Pedro? Não, de maneira muito breve, eu acho que a forma que a nossa colega do fundo colocou uma questão para debate é que me parece essencial. O difícil é fazer a distinção num cenário em que nós somos bombardeados por muita informação, em que há realmente um quadro de instabilidade e fragmentação, do que é conjuntural, do que é estrutural, não é? E talvez o grande papel da universidade e da ciência seja exatamente ter uma abordagem sobre os fenômenos que não seja impressionista, que não seja baseada apenas no impacto que a gente tem por um noticiário que a todo momento indica quadros apocalípticos ou quadros muito instáveis, né? E nós temos que procurar enxergar exatamente a ideia das grandes tendências, né? E eu faço apenas um comentário de um exemplo que me impactou e que eu achei muito interessante, né? Eu, como muitos brasileiros, fiquei no sábado atento ao casamento do príncipe Harry, né? Fiquei vendo porque esses eventos eles trazem uma carga simbólica muito grande.
E eles são indicativos de movimentos, e é muito importante nós termos um olhar para isso. E vejam, qual é a leitura que existe sobre o Reino Unido com o Brexit? É do nacionalismo, é a do isolacionismo, é a da rejeição do multiculturalismo, e o que apareceu na cerimônia foi o oposto. Quer dizer, aquela instituição que é a mais nacionalista, mais, né, que expressa o que seria a autossuficiência britânica, que é a monarquia, se mostrou muito mais antenada com as tendências globais ao produzir uma festa multicultural e com um impacto, né, importante, porque a se confirmar a fertilidade da, né, nova princesa, a família real britânica vai contar com mulatos, né, na sua composição daqui a algum pouco de tempo. Então, como é que eu posso ter uma visão tão simplista da vitória do isolacionismo, do nacionalismo? Porque, na verdade, né, a prevalência e a sobrevivência, né, das instituições e das lideranças está muito mais vinculada à compreensão dessas grandes tendências que eu procuro identificar e que não apontam no sentido do isolacionismo, né? E não apontam no sentido de políticas isoladas. Por isso é que eu intuo, por exemplo, que o candidato Jair Bolsonaro vai ter uma votação muito pequena ao final do processo eleitoral, porque ele não está em sintonia com que ele pode dar respostas imediatas a uma situação de crise, mas o próprio processo de amadurecimento que o processo eleitoral conduz não beneficia um tipo de política isolacionista, porque não dialoga com o que são as tendências do mundo contemporâneo. E a eleição do Trump? Veja, a eleição do Trump decorre, né, primeiro de uma característica do sistema eleitoral americano, porque ele teve menos votos do que a Hillary, né? E decorre de uma estratégia bem conduzida e que os democratas não perceberam, que é exatamente a identificação de que setores tradicionais do Partido Democrata não estavam sendo contemplados, pelo menos visivelmente, pelas políticas do Partido Democrata, pelas lideranças políticas do Partido Democrata. E foram cinco estados que tradicionalmente votavam no Partido Democrata, que se passaram para o republicano e que, mesmo com menos votos para o Trump, deram a vitória. Então, entender que há uma mudança estrutural por conta dessa eleição me parece prematuro, só para terminar. Quer dizer, se nós tivermos identificação disso ao longo de sucessivos processos, aí eu posso chegar à conclusão. Mas não me parece que nós tenhamos, né, nesse momento, a mesma maneira que o Bush ganhou do Gore numa vitória que se deveu à interferência da Suprema Corte americana, porque do ponto de vista eleitoral, tanto pelo número de votos como pelo colégio eleitoral, o Gore era para ter ganho a eleição e dado continuidade ao governo Clinton, com todas as dificuldades que o governo Clinton deu. Então, eu tomo um pouco, da mesma maneira que o casamento desse fim de semana mostrou que a nossa leitura sobre o Brexit tem que ser feita com mais cuidado, né? Eu acho que o fato do Trump ter ganho, mas o fato de ter enorme dificuldade para implantar as políticas que ele verbaliza, nos leva a ter um pouco de cuidado. É a diferença do conjuntural e estrutural. Claro que do ponto de vista conjuntural é um retrocesso evidente, mas eu não entendo necessariamente que isto reflita uma mudança estrutural na sociedade norte-americana. Tendo a achar que é mais um hiato de um processo que, né, Renato descreveu, que a partir do final da Guerra Fria, né, vem se afunilando, do que propriamente algo definitivo. Eu não conheço a realidade, como você, dos países do leste europeu e, portanto, não consigo identificar as particularidades. Agora, vejo que, embora haja a afirmação de políticas nacionalistas, suponho, também não entendo, que nenhum desses países deseje sair da União Europeia. Ou seja, suponho que se for para fazer pesquisas, são feitas nesses países, na Polônia, na Hungria, se eles querem sair da União Europeia, então, seguindo o Brexit, que era uma suposição que veio logo depois do Brexit, né, que o Reino Unido seria o primeiro de muitos. Até agora ninguém apareceu. Então, por mais que haja nas lideranças políticas
E aí é que eu acho, muitas vezes, por questões conjunturais, né, uma opção por uma retórica que possa gerar resultados eleitorais, possa ter... Eu não sinto nesses países um movimento de ruptura em relação a processos de integração, né? Agora, eu confesso que eu não sou um especialista, não quero aqui fazer profecia. Profecia eu faço e mal sobre o meu país, tá certo? Sobre os outros eu não consigo. Muito obrigado. Nós devíamos ter terminado com esta intervenção, que era para sairmos todos aqui muito felizes e otimistas. Mas ainda vamos ter mais 2 comentários. Obrigado pelas perguntas. Respondendo um pouco à pergunta da Ana, eu acho que ela colocou um ponto central no debate sobre as instituições internacionais hoje, que é a franquia democrática das instituições internacionais. Se aquilo que eu estava falando é de fato uma tendência, que você tem uma enorme quantidade, você tem 5.000 instituições internacionais vigentes, 1.500 com organizações, você vai notar que o processo decisório da maioria esmagadora das instituições ainda é um processo decisório centrado no Estado-nação. Algumas instituições internacionais têm processos decisórios mais fragmentados, que englobam no máximo organizações não governamentais de nível global que participam do processo decisório, como no Acnur ou uma outra organização, às vezes algumas decisões do Banco Mundial e tal. Então, existe um enorme déficit democrático nas instituições internacionais. A instituição internacional, por incrível que pareça, que mais diminuiu esse déficit democrático, ao contrário do que se coloca sistematicamente na Europa, é a União Europeia. A União Europeia, porque ela é a primeira tentativa que nós conhecemos em que se tenta alargar a ideia de territorialidade das democracias e alargar a ideia de identidade nacional, que estava vinculada à ideia da territorialidade, para algo mais amplo, mais fragmentado. Com as enormes dificuldades, mas também os enormes avanços que o Parlamento Europeu... Eu sigo o Parlamento Europeu, vários deputados do Parlamento Europeu no meu Facebook, eu vejo os debates, você nota ali que são debates que têm pouca capacidade decisória, né? Mas você também nota que eles existem, que eles participam e que de uma forma ou de outra eles participam, eles influenciam o processo. Agora, em todas as outras instituições internacionais, em todas as áreas, você tem esse enorme déficit democrático, né? Você tem, então, se por um lado você tem um movimento de harmonização das políticas públicas, hoje não tem nenhuma norma de saúde no Brasil que não esteja em consonância com a Organização Mundial da Saúde. Se ela ficar muito fora do que uma determinada norma técnica, fora da OMS, você vai ter um problema com a própria OMS e os outros países em relação ao Brasil, né? Então, assim, se por um lado você tem esse movimento de harmonização e de tecnificação do direito internacional, as decisões são cada vez mais tecnificadas, na área de comércio, assim, na área de saúde, assim, na área de finanças, assim. Por outro lado, você tem um enorme gap de acesso ao processo decisório. O cidadão comum, como acontece na Europa, vê que aquilo que afeta o dia a dia dele são decisões tomadas muito longe, muito fora da sua alçada de... Esse é o grande desafio, um dos grandes desafios da ordem global, que é o alargamento da ideia de comunidade e invenção de novos processos de participação, né, que legitime aqueles que tomam decisões das organizações internacionais perante as populações locais. Agora, se já é difícil fazer isso em processo de integração regional com a União Europeia, no Mercosul a gente vê isso com a dificuldade que é o Parlasul, por exemplo, o Parlamento do Mercosul, que comparado ao Parlamento Europeu nem dá para comparar. Imagina no nível global, né? Então, por um lado, você tem harmonização, tecnificação, por outro lado, você tem contestação do processo de decisão que leva a esse processo de harmonização e contestação. E você não tem invenções políticas novas, né, de ampliação da comunidade de decisão sobre temas cada vez mais internacionais. Obrigada. Relativamente a isto que o Feliciano acabou de dizer, apenas chamar a atenção de uma coisa, é que a União Europeia não é uma organização internacional tout court. E o grande problema advém da sua própria natureza política e jurídica. E desse distanciamento relativamente ao cidadão comum. Avançamos, como tu dizes, muitíssimo em termos de tecnicidade e de alguma uniformização em detrimento da harmonização, mas não se consegue dar o passo subsequente a isso em termos políticos e em termos democráticos. Continuamos a ser um objeto político não identificado, mas com as regras de um Estado de direito internacional ou de uma organização internacional sem o ser. Também é uma dificuldade acrescida.
E para eu não ser acusada de ser a militante do pessimismo e do saudosismo português do triste destino do fado, e para acabar com uma nota, não traindo de todo o meu guru que saiu da sala, mas para acabar com mas para acabar com uma nota de otimismo, é uma homenagem aqui ao Álvaro, e parafraseando, citando uma citação que o Álvaro faz na nota introdutória ao livro de Miguel Torga, um grande escritor português, em que ele diz que escreve dirigindo-se aos portugueses. E aqui poderiam ser também isto ser dirigido aos próprios brasileiros. E passo a citar: poucos se acostumaram ainda a ligar ao nome da antiga colónia a ideia de uma incomensurável pátria moderna, sem pergaminhos de passado, mas com alvarás de futuro. E continua: pela quantidade das suas reservas materiais e virgindade das suas possibilidades espirituais, vai ter no mundo um papel que grandes potências no apogeu ou na agonia já não poderão desempenhar. Muito obrigado. Nós estamos mesmo a chegar ao fim, já não temos mais tempo, mas eu não resisto a fazer um último comentário na minha controvérsia benigna, simpática, com o meu amigo Pedro Dalari, quando no fundo convergimos e inventarmos estas coisas em comum e pensamos esta história do empoderamento em comum. E é o seguinte: nós hoje, quando olhamos para o mundo, e para o mundo europeu em particular, nós vemos em todo lado a emergência da extrema-direita como alternativa aos partidos democráticos. É uma realidade conjuntural. É conjuntural porque está a acontecer agora, mas está a acontecer em quase todos os países. Até na Alemanha, Pedro. Até na Alemanha, a alternativa alemã é hoje o principal partido da oposição, porque uma coligação entre o CDU e o SPD, o principal partido da oposição é a alternativa para a Alemanha. A extrema-direita, como principal partido da oposição no Parlamento, na Alemanha é absolutamente extraordinário. Hoje forma-se o governo do Movimento 5 Estrelas, com a Liga Norte, partido extrema-direita. A extrema-direita já está no poder em vários países da Europa. Nós não podemos olhar para o Brasil e dizer o Brasil é a exceção. O Bolsonaro nunca pode chegar ao poder. E era isso que eu queria dizer. O exemplo francês é paradigmático disto. Porquê é que a Marine Le Pen perdeu em França? Toda a gente antes dizia a Marine Le Pen pode chegar ao poder. Ninguém dizia a Marine Le Pen não pode chegar ao poder. Toda a gente dizia pode chegar ao poder. É um risco real para a democracia francesa. E Macron ganhou as eleições porque foi o representante da sociedade que recusava a possibilidade de ter a Marine Le Pen no poder. Eu não sou brasileiro e, portanto, ouso falar no Brasil sobre estas coisas. Não, conjuntura... Não, uma conjuntura completamente diferente. Uma conjuntura completamente diferente. O Chirac era representante de um partido tradicional francês, daquele que era questionado pela extrema-direita, por uma extrema-direita que se revia ainda no nazismo. O pai Le Pen era o nazismo, não era a nova extrema-direita. E, portanto, o pai Le Pen perdeu contra o partido tradicional, o RPR, o partido os herdeiros do general de Gaulle. Esses partidos colapsaram em França todos. Não há nenhum hoje que esteja no governo. O Partido Socialista francês tinha tido a maioria absoluta nas eleições, tinha ganho o Parlamento, a presidência e todas as regiões de França, teve 7% dos votos nas eleições. Há um colapso dos partidos tradicionais. E o Macron ganhou as eleições porque disse Marine Le Pen pode chegar ao poder e foi capaz de unir a sociedade francesa contra o perigo que isso representava. Negar-se que no Brasil, eu não sou brasileiro, se calhar não devia introduzir-me de tal forma no debate brasileiro. Ok, então com brasileiro honorário, e dado o Miguel Torga, olhe para o Brasil com inquietação neste aspecto, que é os partidos estarem mais... aqueles que podem travar a subida do Bolsonaro, dizerem Bolsonaro nunca chegará ao poder, o nosso combate entre nós. Esta radicalização entre as forças, esta polarização das forças democráticas brasileiras, num país onde colapsou o sistema político, onde a corrupção minou tudo, mais que em França, mais que na Alemanha, mais que na Polónia, mais que na Hungria, portanto, que está numa situação
democrática muito mais grave que estavam esses países quando a extrema-direita chegou ao poder, acho que o risco existe. Oxalá tu tenhas razão, o risco não existe, mas se calhar o risco deixa de existir se pensarmos que existe e fomos capazes de unir, os brasileiros foram capazes de se unir para travar esse risco. Mas isso é apenas a minha intromissão num debate que sinto com muita emoção e gostaria, evidentemente, que isso não acontecesse no Brasil, como está a acontecer noutros lados, e que o Brasil fosse a exceção e, de facto, um democrata chegasse ao poder e dissesse: afinal de contas, se não é uma tendência, a exceção brasileira mostra que isto é um hipofenómeno sem futuro. Muito obrigado.